Senhoras e senhores, estamos começando mais um Rabiscos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma semana, vindo um pouquinho de atraso, tendo em vista que eu expliquei nos stories, no meu Instagram também, que eu não consegui lançar na terça, dia 2, o episódio, porque eu estava com um problema de mudança e estava me ocupando muito tempo e eu não consegui tempo para gravar, para editar. Enfim, como vocês sabem, eu trabalho sozinho, e eu edito, eu subo, eu posto e às vezes falha, infelizmente. Mas eu tento melhorar sempre que der. Eu queria trazer aqui uma notícia que saiu no Margens da minha querida Jéssica. Queridíssima irmã Jéssica, que artistas negros podem se inscrever na primeira virada afrocultural de Campinas. A fonte, então, é do Margens. As propostas via edital podem ser enviadas até 12 de fevereiro através de formulários online. Estão abertas as inscrições de artistas multilinguagens para a primeira edição da virada afrocultural, que acontecerá entre 10 e 11 de abril deste ano. Então, quem quiser e quem tiver interessado, só entrar no site da virada afrocultural e ficar por dentro, que vale muito a pena. Eu dei destaque também para o livro bilíngue, que fala sobre o impacto da morte de Marielle Franco para as mulheres pretas brasileiras. Foi lançado, então, agora em fevereiro, pela querida livraria Africanidades, nossa parceira aí. O e-book 32 Vozes Negras por Marielle Franco, por tantas outras mulheres negras que foram assassinadas e principalmente por todas nós. Nossas vidas importam. O livro vai estar disponível gratuitamente nas plataformas digitais de leitura. É um negócio bem legal aí que a gente sabe que a Africanidades faz e a discussão que levanta. Isso é muito bacana. E hoje, meu convidado, finalmente, a gente tentou gravar esses dias, deu errado por conta da mudança, fiquei sem internet, mas hoje está comigo o querido Wesley Barbosa. O Wesley Barbosa apareceu aqui na internet, eu acho que foi o Chico Sá que falou dele, se eu não me engano. E eu fui atrás e eu descobri um escritor muito talentoso, descobri um escritor aí competente, fui atrás da história, entrei em contato com o Wesley, conheci o livro dele, o que está lançando agora, o Parágrafos Fúnebres, e foi uma grata surpresa. É um livro muito curtinho, de 30 e poucas páginas, 40 e poucas páginas, editado pela Ficções, editora, com o prefácio do Mário Bortolotto, e eu queria conhecer um pouco a história do Wesley. Wesley, que ele é nascido em Itapecerica da Serra, que é divisa com São Paulo, né? E ele é da literatura marginal. Quem acompanha o Rabisco sabe o tanto de poeta marginal que a gente traz aqui, o tanto que a gente movimenta também, divulga os movimentos do slam, do hip hop, a galera que escreve, que produz também na literatura marginal. O Wesley, eu quero conhecer a fundo o Wesley Barbosa. Seja bem-vindo ao Rabiscos, meu caro, tudo bem? Opa, beleza, boa noite. Quero agradecer o convite seu, Tadeu. E vamos trocar essa ideia, então. Eu fiquei super feliz de você ter aceitado. Quero conhecer um pouco a sua história, cara. Quero saber um pouco da onde você veio. Quero que você conta pra gente, porque na sua biografia você fala que você só concluiu o ensino médio e que trabalhou como vendedor ambulante e trabalhou na biblioteca de uma escola onde passava o tempo lendo Dostoiévski e Jorge Amado, que não é muito comum, né? Queria que você contasse um pouco, cara, da onde que você veio, assim, da onde que surgiu esse interesse pela literatura? Cara, então, como eu estava te dizendo aqui poucos minutos atrás, eu sou nascido e criado em Itapecerica da Serra e realmente estudei até o ensino médio completo, mas um período aí surgiu um trabalho para eu fazer que foi feita uma seleção de 9 pessoas que eles fizeram uma prova, aí as melhores redações, você ganhava um estágio para trabalhar em uma biblioteca de Itapecerica da Serra. E nessa biblioteca eu trabalhei durante 1 ano e meio, se eu não me engano, trabalhando lá, fazendo tudo quanto é coisa. Ficava na secretaria, na biblioteca, mas aí eles viram que eu tinha mais jeito com os livros e eu acabei ficando mais nessa biblioteca. E aí, como quase não ia muitos alunos lá, eu passava o período inteiro lendo, eu devorei vários livros lá, eu li praticamente a obra completa do Jorge Amado,
Inclusive, foi nesse período que eu tive contato pela primeira vez com a literatura do Ferrez, né? Que é um dos caras Grande que Ferrez. abarcou, né, a literatura marginal com Capão Pecado. E aí eu li também Dostoiévski, que é um dos meus autores preferidos também. Quantos anos você tinha? E nessa época eu acho que eu tinha uns 17 anos, 17. E né? como que chegou assim? Por Você falou, aí. porra, vou começar a ler, tô trabalhando numa biblioteca. Cara, na verdade eu lia antes, eu Frequentava. já lia antes Ah, já. você já lia, você já Eu, gostava. eu já sempre gostei muito de livros, eu não gostava de estudar. Um dia eu perguntei pro meu professor de ciências como que eu quero ser escritor. O que que um escritor tem que, uma pessoa que quer ser escritor tem que fazer para ela se tornar escritor? E aí o meu professor disse assim, ó, você tem que ler muito, cara. Você tem que acordar lendo, você vai no banheiro lendo, você vai dormir lendo. Você tem que ler muito. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, cara, e tinha uma época que tinha no meu bairro, né, tinha uma biblioteca municipal que eu ficava de 6, 7 horas lendo tudo que eu via pela frente. Então eu sou um cara assim que eu sou apaixonado por leitura mesmo. Tanto que nos meus livros, né, tanto no Diabo na Mesa dos Fundos, que é a minha primeira obra de contos, né? São 19 histórias, que foi editado pela Selo Povo, editora do Ferrez. Eu falo bastante da minha paixão pelos livros, né? Das minhas experiências com a literatura e como isso moldou bastante a minha forma de pensar o mundo e de escrever o mundo e criar a partir da minha inspiração, na periferia, né? Da onde eu vim, né? Eu sou nascido e criado. E você, quando fala do movimento periférico, riquíssimo, né, o movimento literário periférico, o Ferrez aí, grande responsável por difundir, ele e tantos outros, né, o Sérgio Vaz, querido Sérgio Vaz, o próprio Marcelino, uma turma que faz um trabalho tão bonito com a periferia também, que estimula. Como que você foi sentindo? Porque você falou que você começou lendo Jorge Amado, você tem o seu escritor favorito é Dostoiévski. Como que você foi sentindo a diferença de escrita, assim, como leitor mesmo? Como que você foi formando ali? Cara, primeiro que você vê que o Jorge Amado, ele é um autor, assim, que ele tem uma escrita bem popular, né? Você vê que ele fala da alma da Bahia, dos santos, né? Daquela magia toda, e você consegue ver os personagens respirando, né? Você consegue entender desde os primeiros livros, né? Desde o País do Carnaval, que é um livro dele da época em que ele foi comunista, né? Se eu não me engano, foi o primeiro livro dele, Acho que até foi mesmo. Tieta do Agreste, né? Que aí você já vê que ele está no ápice da criação literária. E aí, fazendo um contraponto com Dostoiévski, você percebe que o Dostoiévski é um cara que descreve muito mais personagens introspectivos. No entanto, ele tem uma visão muito filosófica da Rússia. E aí eu acho muito interessante, inclusive, fazer esse contraponto, porque é o calor e é o frio, né? O frio da Rússia. E aí eu gosto muito de pensar em Jorge Amado e Dostoiévski justamente por isso, porque no meu caso eu escrevo dessa maneira, né, no calor brasileiro, mas pensando também filosoficamente com esse pensamento assim dostoiévskiano, que, né, aqueles personagens mais para dentro, né, que entram naquelas casas, eles odeiam as repartições. E aí eu fui devorando os livros desses caras, né? Sei lá, Crime e Castigo é um livro que ficou muito na minha mente, né? Aqueles personagens, Raskolnikov, Recordação da Casa dos Mortos. Mas eu leio vários outros autores também, né? Eu achei curioso você citar tanto Jorge Amado quanto Dostoiévski na sua biografia, que, de fato, a princípio, soa como estranho, né? Você fala, nossa, cadê o casamento aqui do Dostoiévski, do Jorge Amado? E, de fato, você falando agora, que Crime e Castigo também é um dos meus livros favoritos, e eu aprendi muito o significado de angústia com Dostoiévski, porque é angustiante, né? Quando ele vai esconder o corpo, quando ele vai cometer um erro para justificar outro erro, e assim o negócio vai tomando uma meada que você fica desesperado, você não sabe para onde vai. Enquanto o Jorge Amado tem uma linguagem mais cabeça erguida, né, com as coisas, com os empoderamentos todos, para usar uma palavra da moda.
E eu achei muito curioso. E agora te ouvindo, realmente, você consegue fazer um contraponto fantástico, assim, né? O Raskolnikov, ele é um... Eu acho que o Dostoiévski, ele é um escritor que ele consegue criar como que eu posso dizer? Tipo, não é nem a palavra certa, né, para Dostoiévski, mas ele Uhum. consegue criar um personagem que ele fica que você lembra da psique do personagem, né? Você vê que é crime e castigo, mas Uhum. aí você vê o quanto que esse personagem também, ele era um personagem facilmente influenciável, né? O Marmeladov, aquele... Total. Enfim, é mágico, é demais esse universo dostoiévskiano. Desde o Cara, primeiro livro dele, né, Gente Pobre, que ele aham. revolucionou com... Né, que ele foi um livro assim, né, essa primeira obra dele foi um livro epistolar. E ele Uhum. conseguiu transcender esse gênero, né? Porque ele tinha muita influência do Gogol. E Muita, muito aí, mesmo. logo que ele terminou o livro, ele foi sentenciado à morte, Pois é. né? Isso é muito A simbólico, biografia né? dele é incrível também. É, isso é muito E simbólico. eu estou tocando no assunto dele ser sentenciado à morte, porque justamente esse livro que eu escrevi agora na pandemia, sobre a pandemia, né, que é a história de um homem que está preso e o momento é 2020, porque rola também, né, de, dessas pessoas estarem sentenciadas à morte, né? Um monte de pessoas juntas, e você vê que quando o Dostoiévski vai para a Sibéria, ele tá com um monte de pessoas lá também, né? E aí ele vai e escreve Recordação da Casa dos Mortos, que é um livro que um dos meus personagens lê dentro do Ele presídio. cita. Que eu acho curiosíssimo o seu personagem, que acaba sendo uma espécie de um diário, mais pendente a um diálogo com a mãe também, né? Uma preocupação com a família. E o que tem de real nesse livro aqui, no sentido de personagem? Muita coisa de real, parágrafos fúnebres, que é o seguinte: eu tinha escrito as 2 primeiras páginas do livro e deixei guardado. E aí um dia eu estava lendo a revista Piauí e aí eu vi que os presidiários estavam escrevendo cartas para os seus familiares e essas cartas não chegavam. E aí eu falei, porra, isso aqui fora tá desse jeito, imagine lá dentro. Os caras sem sabão, sem água, sem comida, um amontoado em cima do outro, uma cela que era para ver, sei lá, 10 presos, tem 80. E um dia chegou um jornalista, né, eu lendo a matéria, e ele vai e o cara pede um cigarro para ele, diz que e o preso diz que eles estão fumando pó da vassoura, né? Tem uma parte no livro que fala disso. Uhum. Eu me inspirei, cara, e escrevi em uma sentada só, numa mesma manhã, a história Na do Epifania. Joaquim. Joaquim, excelente E personagem. é proposital essa coisa de ser um diário, uma carta, porque ele vai evoluindo na escrita dele. Na medida em que ele vai lendo livros, ele vai evoluindo. E aí, e quando você vai lendo, você não acredita que o Joaquim não existiu mesmo, porque é um personagem curiosíssimo, né? Você tem um personagem vivo, observador, escritor nato, criando dentro de uma situação totalmente atípica de reclusão, né? O homem com reclusão, ele é um homem com medo e, consequentemente, um homem perigoso, né? O homem é fechado, ele é um homem perigoso, ele até tem um cheiro característico, né? O homem recluso. E eu gostei do jeito que foi contado, porque quando você atinge a história do Joaquim, quando você humaniza o Joaquim, como tantos livros fazem, mas quando você humaniza o Joaquim, você o faz dentro de uma percepção muito íntima sua, né? Porque agora, até fazendo um paralelo com Dostoiévski, você fala da pegada filosófica dele, você também tem essa pegada filosófica, porque é uma pessoa que pensa mais do que a maioria. A gente sabe, as pessoas não ficam o tempo todo refletindo sobre a vida e por que não um detento refletir tanto, né? Eu achei isso muito legal, cara. Pois é. Cara, é porque é o seguinte, na real, eu pensei que todos nós estamos presos de alguma forma. Vamos pensar aqui na quarentena, né? Todos nós estamos presos. Claro que, né, todo mundo que estava podendo ficar em casa, né?
mas eu pensei, pô, eu vou escrever sobre o que eu estou vivenciando. E aí eu pensei, eu vou escrever em primeira pessoa, porque eu quero que seja real, entendeu? Que seja real. Portanto, que eu conversei com muitos agentes penitenciários depois que o livro saiu, que eles compraram o livro e falaram, cara, tudo isso que você imaginou é assim. Fantástico. E pior. É pior do que isso que está descrito no livro. Sobretudo, o cara me disse porque muitos dos presidiários, eles não querem ir para a enfermaria, porque é da enfermaria para a morte. E aí você vê que o Parágrafos Fúnebres, ele abarca muito é uma metáfora do que a gente está vivendo, né? Você vê que tem aquele diretor que se parece muito com o capiroto, né? Mor, Jair Bolsonaro. O imbecil mor de todos. Exatamente. E aí eu quis dar esse ar, cara, esse ar realista, mas que fosse um prisioneiro pensador também, um prisioneiro escritor, que ele vai se redimir por meio das palavras. Né? Ele é encorajado pelo companheiro de cela dele a ler livros, e através dos livros ele se socializa. Né? Ele é um cara que pode estar em sociedade, ele se arrepende. Você falou que você foi vendedor ambulante e quando você foi trabalhar numa biblioteca você tinha o tempo necessário para ler. E se você não tivesse tido a biblioteca? Quero levantar essa reflexão aqui. Você foi vendedor ambulante, você vendia o quê? Cara, eu vendia CD, DVD, gostava muito de filmes, gosto muito de filmes, e aí eu tava sem grana, eu era um cara que andava para lá e para cá no bairro e precisava de grana, né? E aí eu decidi vender DVD e CD na rua, né, pra galera. E aí eu via os filmes e indicava para as pessoas, elas iam e compravam. E eu ia de quebrada em quebrada. Fui conhecendo várias pessoas, conhecendo um pouco da alma das pessoas também na rua, o jeito como que aprender a abordar com as pessoas na rua, enfim, várias coisas. Sobre não ter tido uma biblioteca, é o seguinte, eu penso que eu teria lido muitos livros de qualquer maneira, porque eu teria lido dentro do ônibus, eu teria lido na hora que eu fosse parar para fazer um almoço, entendeu? Então, os livros sempre estão presentes na minha vida. É uma coisa assim que eu não consigo ver longe de mim, entendeu? E é legal você falar isso porque eu tenho isso também. As pessoas que falam assim, não tenho tempo para ler, eu canso de ler, eu falo, quando você gosta muito, você faz, né, cara? Você faz. Exatamente. Às vezes você fica na internet, você perde 1 hora do tempo da sua vida, 2, 3, você poderia ter lido pelo menos um livro, sei lá, de 80 páginas, vamos supor. Em 1 hora dá para ler um livro, dependendo do livro. Se não for tão denso, dá. E seu livro é bom que ele cabe no bolso, dá para carregar para todos os lugares. Cara, desculpa te cortar. Exatamente, eu ia falar isso. Dá para ler Parágrafos Fúnebres, por exemplo, em menos de 1 hora. E o lance também é que, assim, eu sou um autor que eu vendo meus livros de mão em mão. Eu já vendi do meu primeiro livro mais de 3.000 exemplares. Caramba! É o livro de contos, né? O Diabo na Mesa dos Fundos. E é o seguinte, cara. Eu optei também pelo formato, pela facilidade também da pessoa poder ler dentro dos ônibus, dos trens, colocar dentro do bolso, entendeu? Eu penso muito nisso, e pelo valor também. Eu queria deixar bem acessível. Isso é bom, porque tá bem caro. Cara, e me conta então, você começou a ler, decidiu que queria ser escritor, teve o auxílio de um professor de ciências que falou que você tem que ler muito. E onde que a literatura marginal entra, onde que a Ferrez entra, como que tudo acontece, assim? Cara, não foi bem um auxílio do professor, não, foi mais um toque, porque, para dizer a verdade, os professores, na minha época, não estavam muito ligados nos alunos, tanto quanto a maioria dos alunos não estavam ligados em querer saber estudar. Mas eu já estava interessado em querer ser escritor, porque eu já gostava de desenhar, eu não fazia lição, ficava escrevendo, pichando lá no caderno.
E aí eu comecei a ver os livros de pintura. Eu vi um livro de pintura de quem foi de um pintor italiano, acho que é o Botticelli, uma coisa assim. E eu gostei muito da experiência com o livro. Mas aí eu acabei roubando um livro da biblioteca da escola, que é um livro sensacional, A Odisseia, do Homero, que foi onde eu aprendi muitas palavras, foi onde eu comecei a gostar também de filosofia. Eu passei a ler, através desse livro, Platão, enfim, os pré-socráticos. E aí, a literatura marginal, eu conheci, foi aí o seguinte, cara, eu já estava escrevendo, já tinha vários textos, poesias que eu escrevia, rasgava, jogava fora, depois eu escrevia, e comecei a escrever contos. E aí eu fiquei, na época da biblioteca, eu tive contato com o Capão Pecado do Ferrez, e eu falei, nossa, esse cara aqui fala o meu cotidiano. Aquele foi o primeiro livro que eu li na minha vida que falava sobre pessoas como eu, pessoas que trabalhavam e pegavam ônibus, pessoas negras, tá ligado? E aí eu achei muito bacana aquilo. E aí eu fui pesquisando sobre o Ferrez, descobri que ele tinha um blog, comecei a ler os contos dele. Eu falei, pô, vou conhecer esse cara é bacana. E eu nem sabia que ele tinha uma editora. E aí um dia eu estava lá na loja, e aí ele chegou, imediatamente a gente começou a conversar sobre livros, sobre literatura russa. E aí eu tirei um texto meu do bolso da minha calça, que é um texto chamado Parada para o Almoço, que é o livro que abre o Diabo na Mesa dos Fundos, né? Quer dizer, que é o conto que abre o Diabo na Mesa dos Fundos. E aí ele falou, vou ler com carinho, deixa o seu número e o seu e-mail. E aí eu fui na semana seguinte, ele falou, eu li, gostei muito. Você tem mais? Eu falei, tenho. Ele falou, vamos ali tomar um café. E aí a gente ficou conversando durante horas na padaria ao lado da loja, que ele tem uma loja de... Eu não expliquei isso, que ele tem uma loja chamada Undaçu, que é uma loja de livros e de roupas, né? Que é criada lá no Capão Redondo. E aí ele falou nesse dia, eu tenho uma editora chamada Selo Povo. E aí eu já publiquei tais e tais autores. Eu gostei da sua escrita. Provavelmente eu vou querer publicar o seu livro. Aí eu pensei, esse cara vai publicar o meu livro? Duvido. Só que aí a gente acabou virando amigo. Eu sempre ia e chegava, lê esse conto aqui. E aí ele ia pegando, ia lendo e ia guardando com ele. E aí eu escrevendo compulsivamente, cara. Todo dia ou toda semana eu chegava com um texto novo. Até um dia que ele falou, pelo amor de Deus, para de me mandar texto, chega. E aí o Ferrez foi lançar um romance chamado Deus Foi Almoçar, lá na Alemanha. E aí de lá, em 2013, ele falou, ano que vem vamos correr junto, que eu vou publicar o seu livro, cara. E aí, né, eu dei o título, só falta um título. E aí foi quando eu escrevi O Diabo na Mesa dos Fundos, que é o título do livro. E aí, nesse período, a gente começou a ir para lá e para cá, em fábricas de cultura, que a gente tinha um projeto chamado LM, que é Literatura Marginal, onde a gente convidava vários caras, inclusive foi o Paulo Lins, Marcelino Freire, Lourenço Mutarelli, enfim, foi um monte de cara. E aí ninguém me conhecia, eu passei a ler minhas poesias, meus contos nesse evento. Mais ou menos isso. Que legal, cara. Não, mas deu para entender super, cara, que bacana ver como que surge, né? Como que o movimento é importante, né, Wesley? Hoje a internet também aproxima muito, né? Hoje eu estou aqui conversando com você por conta da internet. E eu gosto muito de falar, eu sei que a realidade da periferia, ela deve ser sentida e deve ser falada como de fato é bem falada por tanto artista talentoso, né? Tantas pessoas mostrando, tendo aí a sua arte escancarada de um jeito muito bom através das redes sociais também. Eu acho que isso foi muito bom. E foi uma grata surpresa, né, para mim. E quando você fala de parágrafos fúnebres, eu trabalho com direitos humanos, eu sou advogado criminalista, e então eu frequento, é um ambiente que eu frequento, o presídio, é um ambiente que eu corriqueiramente estou, né? E agora até na época de pandemia, agora a gente está falando com os presos mediante computador, né? Skype, assim, eles se separam numa sala. E eu acho que falta o toque, falta você ir no lugar, você olhar para a pessoa, né?
E quando você vê o Joaquim, que é um talento desperdiçado, né, uma pessoa tida como perigosa para a sociedade, mas é um talento que consegue organizar as ideias sociais na sua cabeça com muita maestria, com muita tranquilidade. E você vem com o Joaquim no meio de uma pandemia, você escreve no meio de uma pandemia, e eu tenho certeza que os conceitos de reclusão de uma pandemia, das pessoas que ficam numa periferia, do que as pessoas que têm acesso a uma casa com piscina, enfim, com uma facilidade maior, né? Que a pandemia acaba obrigando as pessoas a conviverem. Como que você faz esse paralelo, Wesley? Como que você vê a pandemia acontecendo na literatura marginal, nos seus colegas artistas que estão escrevendo? Como que você sente que isso está atingindo as pessoas hoje? Cara, primeiro que, pensando assim na quarentena que teve, né? Primeiro que a periferia não parou, porque se você come de repente uma pizza que chega na sua casa, é porque foi alguém da periferia que levou na sua casa. E aí, enfim, porteiro, o cara do Uber, do ônibus, e aí tudo isso também, né, reflexo do que nós de periferia escrevem, né, porque é o que nós vivemos. Eu vejo que os autores de periferia, eles têm muito envolvimento com causas sociais, né? A nossa escrita está muito, é uma escrita de guerra, né? Com viés militante ideológico, né? Que é abrir a mente mesmo do cara da quebrada e até mesmo do cara de classe média, que muitas vezes não tem conhecimento como que é uma periferia. E aí, cara, eu vejo que a periferia prossegue criando, fazendo literatura, trampando, caras que trabalham como ambulantes também. Por exemplo, o que eu fiz? Eu vendia livros de mão em mão, certo? Como eu não podia mais vender livros de mão em mão, passei a vender pela internet. Até então, eu não estava com parágrafos fúnebres. Foi mais uma escrita da necessidade mesmo que eu tive. Tanto que um professor meu falou assim, cara, você deveria escrever algo sobre esse período. Só que eu não funciono assim. Eu não funciono assim, eu preciso escrever sobre a pandemia. Não, eu escrevi porque eu tive uma inspiração e eu pensei muito também nisso. E aí, quando eu editei, ele estava pronto já, eu já comecei a divulgar para o pessoal. O pessoal foi lendo, lia, gostava, comentava na internet e o livro era passado para frente. E aí, dessa forma, mais marginalizada que os autores trabalham, né? Eu conheço muitos colegas escritores que estão aí nessa labuta, escrevendo, editando e publicando, e puxando outros autores com eles. Porque tem muito talento na favela. Tanto quanto você disse que o Joaquim é um talento esquecido, né? Lá dentro atrás das grades, existe muitos talentos dentro de nesse exato momento tem um cara sonhando dentro de um barraco sem nem ter arroz dentro da panela dele, cara. Sempre vai ter um cara na periferia que vai ser um artista, que vai, entendeu? Escrever uma coisa com sentido, entendeu? Eu vejo dessa forma, assim. Você acha que os autores de periferia são resistência. É muito emblemático. Você está falando, eu fico viajando aqui. A gente pode ver com esperança a literatura marginal hoje, assim. A gente pode falar hoje, você falou, hoje tem alguém, um barraco, um talento, sem arroz em casa. E muitas vezes, como é que ele vai se preocupar com outra coisa, sendo que ele não tem comida? Como é que ele vai se preocupar em ler um livro, sendo que ele não tem comida? A literatura marginal, ela vem com uma carga de esperança no estudo, no sentido de tirar essas pessoas, ou de pelo menos mostrar um caminho novo. Porque você entende essa dicotomia? Você passa fome, você tem uma vida sofrida, violência doméstica, enfim. Desculpa até te cortar. Não, pode eu cortar. Entendo bem porque eu próprio, quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, eu passei por muita necessidade, cara. Muita necessidade até de me alimentar mesmo, de verdade. Eu conheço outros caras que passaram por isso.
também. E é o seguinte, cara, às vezes você não tem um cara que não tem tempo para escrever, mas o cara que tem esse, né, esse talento, ele vai escrever, cara, até com fome o cara vai escrever. Às vezes o livro vai ser o único alimento que vai poder impulsionar o cara a correr atrás do seu sonho. E aí eu acredito muito na literatura marginal como é que eu posso dizer? Um reflexo dessa esperança aí, entendeu? Porque o cara que não tinha nada, e mesmo assim ele perseguiu o sonho dele através dos livros e da escrita, e tá vivo e tá podendo falar sobre isso para outras pessoas, é o reflexo da esperança, cara. Como diz o Mano Brown, até no lixão nasce flor, né? Sim. Cara, e como que o Mário Bortolotto surgiu, que fez esse prefácio lindo aí para você? Cara, o Mário Bortolotto, ele é um dramaturgo muito sangue bom. Eu conheço ele já faz um tempo. E eu gosto das peças dele, inclusive eu fiz até uma live com ele. Ele manda muito bem. E aí eu mostrei o texto para ele. Falei, se quiser escrever o prefácio, falei brincando. Aí ele foi lá e escreveu. E eu falei, porra, esse prefácio aqui é lindo demais. Resume bem. Mas o Mário eu conheço ele, gente boa pra caramba. Cara, o prefácio ficou demais, sério, Ed. Eu achei, abre o livro muito bem. O livro é curtinho assim, mas com impacto muito foda. Cara, que prazer que eu tenho de conhecer você, que talento, que pessoa boa você é. Eu quero muito que você volte com todos os seus livros aqui do Rabiscos. Cada lançamento você vem falar de um, porque eu acho que essas preciosidades como você devem ser ouvidas, devem ser lidas. E o pessoal que quer te conhecer, que quer ler seus livros, como é que faz? Cara, eu que fico agradecido aí por poder estar divulgando o meu trabalho, né? Porque é o seguinte, é muita gente, né? É muita gente que está escrevendo, tem muita gente boa escrevendo também, só que às vezes falta um espaço para você poder mostrar o seu trabalho, né? Então, tá podendo trocar uma ideia com você aqui no Rabisco, tô achando da hora, porque já passou vários caras que eu admiro, acho que o Chico Sá também, né? Minha amiga Michele Santos, que é uma poetisa. Então, já se vê que é um espaço que já tem sua importância, né? E você tá alavancando isso aí, então eu acho bem bacana. Então, as pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, que é @barbosaescritor. Por lá eu troco uma ideia com o pessoal, envio o livro para todo o Brasil, com a dedicatória, se a pessoa quiser. E tem um e-mail também, wesleyliteraturamarginal@gmail.com. No Facebook eu tô só como Wesley Barbosa. Eu quero reclamar que o meu não veio com dedicatória, então... Não, então quando a gente se encontrar... Ah, é verdade, não foi você, é verdade. Eu não sei se eu te falei. Não, falou sim, foi... Não, você falou, porque como eu te pedi, né, pra gente gravar, foi isso então. Depois eu vou te encontrar, então você vai assinar pra mim, beleza? Tem um quadro aqui no Rabisco que se chama Na Sua Estante, onde eu pergunto pro convidado algum livro que ele esteja lendo, ou algum livro que ele queira indicar, ou alguns livros que ele acha que merece. Os ouvintes do podcast gostam muito desse quadro. No finalzinho eles sempre pegam uma listinha lá para anotar os nomes dos livros que a gente indica. E eu queria saber o que você está lendo agora, o que você quer indicar aí. Eu posso indicar, então? Pode. Então eu vou indicar... Eu estou lendo um livro chamado Musashi, que é a história de um samurai japonês, que, na verdade, foi me indicado pelo José Faleiro, que é autor de um livro que eu indico demais, que é Os Supridores, que é um romance que saiu agora pela Todavia. Vale a pena ler esse livro. Cara, e eu tô lendo também O Espelho e Outras Histórias do Machado de Assis. É um livro sensacional. O Machado de Assis, ele domina muito bem os contos, né? Pelo amor de Deus, esse conto eu sou apaixonado nele. Ele é um monstro. E deixa eu ver o que mais. Eu acabei de ler um livro de filosofia do Schopenhauer, muito legal, que é sobre a morte. Vale muito a pena ler. É um livro assim que não te dá tristeza, não é tão pessimista assim, muito pelo contrário.
Sei não. É um livro que Schopenhauer é legal refletir, cara, sobre a morte. Uhum. É legal refletir sobre a morte porque a gente começa a dar mais um valor para a vida e é bom, né, pensar também. Ultimamente a gente tem se deparado muito com a morte, mas a gente não gosta muito de pensar sobre isso, né? Isso e aí eu indico Musashi, Os Supridores, O Espelho e Outras Histórias e Sobre a Morte do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Eu sei que muita gente chega aqui no Rabiscos, às vezes de salteadamente, né, aparece aqui, pega um capítulo, pega outro, e eu sei que sempre que eu falo de literatura marginal, que a gente fala muito, né, sei lá, a gente pode citar vários livros para as pessoas lerem, porque quando fala, as pessoas vão atrás, elas se encantam, elas leem mais, né. Tem o Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz, o Capão Pecado, do Ferrez, que a gente falou, aquele do Alan da Rosa, da Cabula, também, que é um puta livro. Então, eu quero deixar esses tantos escritores e escritoras que a gente fala aqui no Rabiscos, toda vez que a gente fala sobre literatura marginal, né? O próprio Torquato, a Ana Cristina César, que a gente sempre consegue ter essa Conceição Evaristo, literatura marginal é muito rica, e todo mundo que chega no Rabiscos e se depara com isso, ganha e fica muito feliz. Wesley, muito obrigado. Poxa, prazer enorme falar com você, a casa é sua. Precisou divulgar alguma coisa, Tadeu, me dá uma força aqui, fala isso. Estou lançando livro, tem algum amigo meu, uma amiga minha lançando livro, conhece o trabalho dela também, eu faço questão, porque eu quero ser muito essa pessoa que pode estar conversando com todo mundo, que é o que eu faço. Eu sou privilegiado por poder conversar com os escritores e escritoras que eu gosto. E é isso, obrigado, meu cara, fiquei muito feliz com a sua participação de coração. Tadeu, eu que te agradeço, cara. Acho muito legal, como eu disse, é importante essa plataforma de divulgação para escritores iniciantes, escritores que a gente também, de repente, nunca ouviu falar, mas que estão aí. Eu agradeço novamente e axé para todos que estão escutando. Axé. E vamos ler livros, pelo amor de Deus, gente. Vamos ler bastante? Pessoal de casa, muito obrigado. Você pode acompanhar o podcast Rabiscos em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer e iOS. Quem tiver sugestão, reclamação, quiser enviar material, caixa postal 129 17 701 033, está na bio do Instagram, ou mandar e-mail para podcastrabiscos@gmail. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Quem curte, compartilha, comenta. Valeu a todos, valeu Wesley, beijo, bom dia, boa tarde e boa noite.